Olá, meu nome é Guilherme, sou graduando do curso de Engenharia de Bioprocessos na Unifei e eu estou aqui para apresentar minha pesquisa com o tema Avaliação do efeito inibitório dos antibióticos sulfametoxazol e trimetooprim sobre a microalga Monohyphite contortum, com a orientação do professor Marcelo Chouet. Bom, nesse contexto, tem-se que a pesquisa é necessária devido à capacidade das microalgas em degradar contaminantes emergentes que são constantemente descartados em corpos d'água, como rios e lagos, sem tratamento necessário. E esses contaminantes emergentes basicamente são substâncias químicas novas e não regulamentadas. E as microalgas, por possuírem a capacidade, né, de absorver a maioria dos nutrientes presentes em águas residuais, como o nitrogênio, fosfato e carbono, são utilizadas para a remoção de diferentes tipos de contaminantes emergentes, como na pesquisa em questão, os antibióticos. Então, dessa forma, a gente tem que o objetivo da pesquisa é verificar a concentração em que os antibióticos trimetooprim e sulfametoxazol inibem o crescimento da microalga em questão, para que, posteriormente, possa ser avaliada a capacidade da microalga em degradar esses antibióticos, que são considerados contaminantes emergentes. E aqui do lado direito, a gente tem a representação da microalga M. contortum, que foi analisada por um microscópio. Então, para que fosse feita a análise da inibição da microalga, foram realizados 2 experimentos com cada antibiótico, sendo os 2 primeiros com sulfametoxazol e os 2 últimos com trimetooprim, ambos num tempo de 10 dias. E nesse slide a gente tem o primeiro experimento feito com sulfametoxazol, com concentração de 10, 100 e 200 mg por litro, além do controle, onde não houve adição de antibiótico. Como pode ser observado, né, pela figura 2, dá para perceber que houve inibição pelo antibiótico desde o segundo dia de cultivo, onde a concentração de 200 mg por litro inibiu consideravelmente o crescimento celular comparado às outras concentrações. E essa inibição foi observada ao longo dos dias seguintes até o 10º dia. Dessa forma, um outro experimento foi realizado, porém com concentrações de sulfametoxazol menores, sabendo que a concentração de 10 mg por litro já inibia um crescimento celular da M. contorta, com o objetivo de encontrar uma concentração na qual a microalga não fosse inibida. Sendo assim, o segundo experimento com sulfametoxazol foi realizado com concentrações de 0,5, 1 e 5 mg por litro, como mostra a figura 3 à esquerda. E logo no quarto dia, já dá para notar que a concentração de 5 mg por litro já apresentava efeito inibitório, que continuou até o 10º dia, juntamente com a concentração de 1 mg por litro. Já a concentração de 0,5 mg por litro praticamente acompanhou o controle. Dessa forma, para que houvesse uma melhor compreensão dos dados coletados, foi realizada uma análise estatística que permite inferir que as diferentes concentrações experimentais de cada concentração de sulfametoxazol têm influência estatisticamente significativa no crescimento da microalga em questão. De acordo com a tabela 1, pode-se observar que as 2 primeiras concentrações apresentaram médias com letras iguais, ou seja, não diferem entre si estatisticamente. A análise de variância nova realizada obteve-se um baixo valor descritivo, um P igual a 0,001, ou seja, um P menor que 0,05, o que define que a concentração de 0,5 mg por litro de sulfametoxazol não tem influência no crescimento da M. contortum, comprovando o que foi dito anteriormente. E esses resultados encontrados são consistentes com trabalhos realizados anteriormente, que mostram que o sulfametoxazol pode ser considerado tóxico para as microalgas. Isso porque seu mecanismo de ação age danificando estruturas celulares e organelas ao perturbar a homeostase das microalgas. Por fim, foi realizados experimentos com o antibiótico trimetooprim, sendo que o primeiro cultivo foi realizado com concentrações de 0,5, 1 e 5 mg por litro, como mostra a figura 4. Porém, ao realizar a análise estatística, foi observado que ambas as concentrações não diferem entre si estatisticamente. Logo, aumentou-se as concentrações de antibiótico e um novo cultivo foi realizado. Dessa vez, foi realizado o experimento com concentrações de 10, 100 e 200 mg por litro, mas, novamente, ao realizar estatisticamente as médias das concentrações de trimetooprim, foi observado que estas não se diferem entre si. Porém, esses resultados não estão de acordo com a literatura, uma vez que pesquisadores realizaram um estudo com uma outra microalga verde e o trimetooprim apresentou efeito inibitório sobre ela. E um dos motivos pelo qual o trimetooprim não apresentou efeito inibitório pode estar relacionado com sua baixa solubilidade em água, visto que nos experimentos realizados ele foi dissolvido em água. E ao consultar a literatura novamente, foi constatado que os mesmos pesquisadores utilizaram uma solução de dimetilsulfóxido para dissolver diversos antibióticos. Logo, pesquisas futuras serão realizadas para a compreensão da solubilidade do trimetooprim em um solvente antes de adicioná-lo em um meio de cultura, e assim reavaliar seu efeito inibitório sobre a microalga. Com isso, pode-se concluir, né, que o antibiótico sulfametoxazol apresentou efeito inibitório a partir de concentrações na faixa de 1 mg por litro e a concentração de meio não apresentou diferença em relação ao controle. Além disso, o trimetooprim não apresentou efeito inibitório mesmo com concentrações de até 200 mg por litro
em relação ao problema da solubilidade que já foi abordado anteriormente. Então, dessa forma, novos ensaios deverão ser realizados com foco em garantir a dissolução correta do antibiótico trimiptoprim e assim identificar, né, as concentrações que apresentam efeito inibitório deste antibiótico sobre a M. contorta. Obrigado pela atenção.